Olá, eu sou Soraya Davi e este é o programa TV Medicina e Saúde que chega até você através das nossas plataformas do YouTube e de áudio também. Cada vez mais os meios de comunicação têm trazido informações interessantes sobre a importância de nosso intestino. Será que essa parte do nosso corpo impacta na perda de peso, em nossa pele e em nosso humor? Para falar sobre esse assunto, eu convidei a especialista em intestino, doutora Doriane Lima, que também é coloproctologista. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Tudo bem, muito bem, obrigada. Doutora, há algum tempo a gente pensava que cuidar da saúde do nosso intestino significava apenas evitar prisão de ventre, desconfortos e inchaços abdominais. Por que esse entendimento mudou? Talvez o jeito de explicar. Porque desde 1978 que vem se estudando sobre o eixo cérebro-intestino. O que é isso então? A nossa microbiota, então o que é? O nosso intestino ele tem várias bactérias, né? Ele tem um bando de bactérias boas, algumas ruins e fungos e alguns vírus também, tá? E isso é a flora intestinal, tá? Então a gente tem tudo isso. A gente tem quase mais bactérias do que genes do nosso corpo. Então, é um outro organismo o nosso intestino. Se sabe que essas bactérias, o conjunto dessas bactérias, o funcionamento do intestino tem neurotransmissores que fazem o quê? Que melhora o nosso humor, porque esses neurotransmissores, pensa, seriam, é como se a gente comesse um chocolatinho e fosse a serotonina lá para o cérebro. Esses neurotransmissores, eles produzem uma substânciazinha que vai para o nosso cérebro e dá uma sensação de bem-estar. Por isso que quando o nosso intestino não está funcionando muito bem, a gente fala que nós estamos enfesadas, isto é, de mau humor, né? Então, já vem desde muito tempo isso. E se sabe que a nossa flora intestinal, então ela serve até para a nossa imunidade. 30% da nossa imunidade ele vem dessas bactérias. Por isso que muitos pacientes que tiveram Covid acabaram evoluindo com diarreia, por conta realmente dessa mobilização das células boas para ajudar a combater, né, essa inflamação, juntamente com todas as células que ajudam a nossa imunidade também. E porque realmente a COVID, essa inflamação, essa doença, ela precisava que todo o nosso organismo ele fosse desinflamar. Então, por isso que começou a se estudar mais intensivamente, realmente foi no período da COVID que solidificou essa história do intestino ser muito importante na nossa imunidade, o tal do eixo cérebro-intestino. Verdade. Tá? Doutora, eu estou lembrando agora, acho que em 2010, 2011 eu te entrevistei e você comentou que a coloproctologia, graças a Deus, a coloproctologia é uma das áreas da medicina que mais se estuda. E isso tem muito a ver com essa conexão, né, cérebro e intestino que tanto estão falando agora. Sim. Agora eu quero saber o seguinte, qual é a relação, existe, melhor dizendo, uma relação entre perda e aumento de peso com o intestino? Do mesmo jeito que existe o nosso código genético, né? Então, o código genético é o que nós temos predisposição. O nosso intestino também ele tem o código genético, então tem algumas bactérias que se sabe que elas quebram mais a gordura, né? E existem bactérias que não quebram tanto. Então, a depender da flora intestinal da pessoa, pode estar relacionada sim a uma dificuldade na perda de peso. Mas lembrando que não é isso, não é a alteração da flora intestinal que causa a obesidade, tá? Entendi. Mas tem paciente que chega e fala, doutora, olha, tô com um probleminha no intestino, acho que é por isso que eu não emagreço. Existe essa situação ou não? Ah, existe, né? Joga a culpa no intestino? Assim, o intestino não é que perde o peso, né? Ele não se sente tão estufado, não se sente tão enfesado. E aí por isso que muitas pessoas usam laxante
na doce ilusão de que vai perder peso. Na realidade, o laxante, o que é que ele vai fazer? Ele vai tirar célula boa também. Então, ele vai dificultar a perda de peso. Lasquei, né, todo mundo? Né? Pior é que é verdade. Doutora, eu queria que você comentasse também, já que a gente está falando de saúde intestinal, né? Qual a relação com a questão dermatológica, com a questão da pele e até do bom humor, parece que tem influência também, né? Não só da pele, também a pele, o pulmão. Existem muitos estudos agora que a nossa flora intestinal, né? Então, essas bactérias, elas ajudam a fazer a síntese e a diminuir toda a inflamação do nosso corpo. Então, está até relacionado também a alguns processos demenciais, com autismo, essa desregulação da flora intestinal. E assim, por que isso está tão em voga? Né? Então, eu discuto muito com os pacientes, porque hoje em dia nós estamos vivendo uma outra realidade, a nova realidade. Muito estresse, muita poluição. Os nossos alimentos que antes eles eram alimentos orgânicos, porque enfim não tinham tantos agrotóxicos, hoje não, a gente não tem mais como. Por que o leite faz tão mal? Porque agora a vaquinha é tratada de um jeito diferente, a poluição que ela é exposta é diferente. O processo até de armazenamento do leite é diferente, né? Por que o glúten também, fala muito do glúten, o glúten, na realidade, assim, eu acho que a gente está passando por um momento de regulação intestinal, a gente tem que se readaptar à nova realidade, tá? Então, é isso. Então, muitas pessoas nem têm realmente intolerância à lactose, a glúten, enfim, alguns alimentos. É o processamento, é armazenamento, são venenos também, né? Tudo isso influencia, né? Pra caramba. E aí, o que acontece? Agora a gente está nessa bagunça, tentando ver quais são as bactérias importantes para quebrar tudo isso, para que nós deixemos de ter sintomas. Perfeito. Essa questão da microbiota, né, que é a flora intestinal, eu acho que é um assunto inesgotável. Tem muita coisa para falar sobre isso, né, doutora Doriane? Viu? Tem uma pergunta aqui da Débora de Curitiba, que pergunta o seguinte: o intestino tem alguma ligação com a produção de serotonina no corpo? Tem. Ele ajuda, é um dessas enzimazinhas que eu falei, que a nossa flora intestinal ele produz uns hormônios. Ajuda na produção desses hormônios que ajuda no bem-estar, são serotoninérgicos. Então, o nosso intestino, ele funcionando bem, ele também faz com que você tenha uma sensação de bem-estar. E tem mais uma pergunta dela, tá? Como diferenciar os sintomas de uma simples prisão de ventre de uma doença mais importante? Aí ela relata um caso que aconteceu com alguém da família e ela queria tirar essa dúvida, né? Como é que eu vou saber quando é uma simples prisão de ventre e uma doença mais séria? Muito, muito, muito boa essa pergunta. Por quê? Porque aquela constipação crônica, aquele estufamento, aquele empachamento que se tem, que é o dito funcional, ele já vem há muito tempo, desde há muito tempo. Na grande maioria das mulheres, desde a adolescência, tá? Os homens está muito relacionado a mudanças de horário de trabalho ou mudança de cidade, alguma mudança na rotina. Poucos são os homens que são realmente constipados, que têm a constipação funcional. Quando que a gente tem que suspeitar? Quando muda o padrão do intestino. Você não está fazendo nada, não está tomando remédio, não está fazendo nenhum tipo de tratamento. E teu intestino era bom e começou a ficar muito preso. Certo. Tá? Ou era preso e começou a soltar bastante. Uma outra coisa muito importante para a gente diferenciar se é funcional ou não é muita dor, é saída de muco, que é um catarrinho, é saída de sangue nas fezes, tá? Então, esses são sintomas que a gente chama sintomas de alarme, que são os que sugerem que tem alguma coisa que você tem que procurar um médico. E aí é o coloproctologista, né, doutora? Uhum. Tá certo. Ô, Dori, falando sobre qualidade do sono agora,
Uma revisão de estudos publicada em 2020 relacionou uma microbiota desequilibrada a distúrbios do sono e baixa energia. O segredo é a gente dormir bem para garantir um bom aporte de bactérias intestinais? O segredo é aquilo que a gente sempre fala, a vida ideal, né? É comer muito bem, pausadamente, com alimentos sem conservantes, não industrializados, com baixa gordura. Viver light, tranquilo, sem estresse. Viver sem estresse, dormir bem e praticar atividade física, né? Então, assim, o que eu sempre falo para os pacientes? Olha, deixar da gente ser estressado, ser preocupado, nesse mundo de hoje em dia, a gente só tem que tentar canalizar esse estresse e jogar de alguma forma. Só que o resto, para a gente manter a nossa saúde, a gente tem que prezar. Uma boa alimentação, atividade física, tá? E tomar bastante líquido. A qualidade de sono é muito importante também, tá? Então, assim, muitos alimentos também que a gente come ao longo do dia ou às vezes à noite, eles têm uma má digestão e aí com essa má digestão tem uma qualidade ruim de sono. Então, é o mundo ideal, né? É a vida ideal. Você está falando aqui, e eu estou pensando que a gente sempre está falando muito na prevenção do câncer de intestino, que é um tipo de câncer que está muito prevalente. Muita gente aparecendo com esse tipo de câncer, pessoas conhecidas, famosas. Não que o câncer não estivesse sendo prevalente, mas que com o surgimento da notícia as pessoas ficam mais atentas, né, a ele. Isso tudo que você falou, eu acho que a gente pode incorporar na vida para também prevenir, mas tem outras coisas, por exemplo, ser atento com exames médicos que hoje realmente previnem esse tipo de câncer, né, doutora? A colonoscopia continua sendo um exame padrão ouro para esse tipo de detecção e prevenção? Sim, principalmente aqui no Sul, que é o terceiro tipo de câncer mais frequente. A colonoscopia é o padrão ouro na avaliação e prevenção para o câncer de intestino, porque ele não só olha por dentro, também tem a capacidade de tirarem os pólipos, que são aquelas pequenas ilhazinhas de inflamação que ficam ali no intestino e eventualmente podem crescer e se tornarem câncer, né? E o ideal é que todos nós façamos aos 50 anos, mesmo sem sintomas, sem nenhum histórico familiar. Quando se tem um histórico familiar, isso vai depender da faixa etária da família, mas é antecipada essa colonoscopia. E uma das coisas que a gente fala, além de tudo isso, é a ingestão abundante de fibra, né? Que a fibra, ela sai ajudando a ir tirando esses metabólitos, essas coisinhas que dão inflamação no intestino e que podem, eventualmente, favorecer o aparecimento do câncer. Muito bom. Como sempre, muito bom conversar com você, doutora Doriane. Obrigada, viu, por esse tempo aqui conosco. Eu vou deixar o Instagram da doutora Doriane, ela é bem ativa nas redes sociais. Você entra lá no Instagram, @DorianeLima, segue, manda sua pergunta, compartilha o perfil dela com outras pessoas, porque o nosso objetivo aqui é levar informação de qualidade para você e com credibilidade sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Boa semana. Até a próxima. Tá bom? Até a próxima. A gente vai ficando por aqui. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva para receber as notificações de novos vídeos. A gente se vê. Até mais.